Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e hoje nesse episódio a gente vai ter um papo com a Luísa Genes. Falamos sobre refaunação. A gente começou a nossa conversa falando sobre o que é o antropoceno e o impacto na fauna e nos biomas em geral do planeta. Falamos sobre defaunação e o impacto nos biomas. A gente explorou bastante as características de cada espécie na hora da gente pensar um processo de refaunação. Que critérios são usados para saber se é possível reintroduzir uma espécie ou não num bioma. Os desafios de fazer uma refaunação com animais criados em cativeiro. Falamos também sobre as decisões no processo de refaunação, como as interações tróficas e o crédito de interações ecológicas são utilizados para a tomada de decisão nesses processos. Exploramos um pouco as novas tecnologias que podem ser utilizadas na área e o impacto que essas tecnologias têm na área. E, por último, a gente explorou um pouco o projeto de reintrodução do macaco bugio no Parque Nacional da Tijuca, em que a Luísa teve participação. Então, ela fala um pouquinho sobre isso e mais outros temas no final. Acho que é isso. Agora o Bruno vai passar o currículo da nossa convidada. Bom, a Luísa ela é doutoranda em Biologia, na área de Ecologia e Evolução, na Universidade de Stanford. É mestre em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tem graduação em Ciências Biológicas, na modalidade Ecologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Durante o mestrado, participou de reintrodução de bugios ruivos no Parque Nacional de Tijuca e desenvolveu métodos de predizer e avaliar a restauração de interação ecológicas após reintroduções. Logo após o mestrado, atuou como pesquisadora bolsista, visitante na University of West Anglia, no Reino Unido. Tem experiência na área da ecologia, com ênfase em biologia na conservação, e interesse particular por defaunação, reintrodução e interações planta-animal. Bom, é isso. Antes de vocês começarem a assistir ou escutar o nosso episódio, se você está assistindo a gente no YouTube, não deixe de curtir, seguir e ativar o sininho de notificação por lá. E se você está escutando a gente no Spotify, também não esquece de nos seguir por lá para receber as novas notificações dos próximos episódios. Bom, é isso. Fiquem aí com o nosso episódio. Olá, Luísa. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Estou animada para a nossa conversa. Bom, Luísa, a gente sempre gosta de entender a trajetória dos nossos entrevistados, principalmente para chegar na narrativa da sua temática de estudo. Você poderia contar para a gente como que foi? Sim, então, eu sempre fui muito fascinada por natureza, né? Sempre gostei muito de natureza, de conservação e muito de bicho, né? Sempre gostei muito de animais. E, assim, foi desde criança. Eu acho que acabou que minha família sempre me estimulou, me estimulou esse meu interesse. Então, sempre me levavam para viajar, para fazer trilha. Eu era criancinha nerd que gostava de ficar vendo os bichinhos e ficar observando o mico por horas e os passarinhos. E acho que, os adultos em volta de mim sempre tiveram paciência comigo. E aí sempre assisti também muito documentário de natureza na televisão, David Attenborough, outros documentários que mostravam introduções de animais na África. E aí eu sempre ficava fascinada com tudo isso, assim, e sempre sonhei em trabalhar com isso. Então, para mim foi meio natural, assim, me interessar por depois entrar na faculdade de Biologia. E aí, quando eu entrei na faculdade de Biologia, foi quando eu percebi que eu não gostava só de bicho, porque até então, assim, eu achava que era tipo, os animais são a coisa mais importante, só os animais, mas aí eu comecei a me fascinar também pelas plantas, e aí foi engraçado que eu passei uns anos na faculdade, assim, achando que eu tinha que decidir se eu ia trabalhar com bicho ou com planta, achando que tinha só 2 caminhos possíveis, era um ou outro, e aí eu fiquei um tempão nessa, até que eu fiz uma disciplina de Biologia da Conservação do professor Fernando Fernandes, na UFRJ, e que me inspirou muito, e aí eu senti, nossa, eu quero trabalhar com ele, eu quero trabalhar com isso, e aí eu entrei no laboratório, e foi bem numa época que eles estavam começando a fazer reintroduções, que era justamente assim, meu sonho, que eu queria trabalhar. E aí eu entrei como aluna de graduação lá, e enfim, trabalhando com animais, mas continuava com esse negócio, tipo, e as plantas. E aí, quando eu estava assim, quase entrando no mestrado,
foi que eu percebi que, na verdade, o que eu gostava era os dois juntos, era a interação entre o animal e a planta. E aí eu percebi que eu podia trabalhar com isso, que isso era um campo de estudo possível, né? E aí, desde então, eu estou trabalhando com interação animal-planta, né? Planta-animal, no contexto de reintroduções e de restauração. E aí, tentando entender como que as reintroduções de animais afetam as florestas através da forma como os animais afetam as plantas. Então, assim, acho que foi a minha forma de não precisar decidir entre animais e plantas. Legal, Nossa. legal. E para começar, Luiz, assim, o tema em si, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre o antropoceno, né? O que seria o antropoceno e o impacto dele nos biomas e fauna, né? Que eu acho que é um tema recorrente na sua área, né? E acho que muita gente ouve falar de antropoceno, mas às vezes não tem com clareza o que é. Então, se puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Claro. Então, o antropoceno é essa época geológica que a gente está vivendo agora. E aí ela se chama antropoceno porque ela é marcada pela gente, né, pelas atividades humanas. E então, assim, se a gente pensar que o tempo que o planeta existe é dividido em várias eras geológicas, né? Essa divisão entre as eras geológicas, para você dividir, você precisa de uma diferença bem marcante, né? Em coisas como minerais, fósseis, rochas e na biodiversidade também. Então, sei lá, isso vai desde quando a Terra foi formada até quando a vida marinha começou. Aí depois, sei lá, 400 milhões de anos atrás veio a vida terrestre. 150 milhões de anos atrás, dinossauros. Aí eles foram extintos. Aí, sei lá, mega diversificação de mamíferos até chegar na gente que é mamífero também. Então, são várias mudanças que vão acontecendo na escala de milhões de anos, né? Muito tempo. A gente não consegue nem entender essa quantidade de tempo, né? E a gente está aqui há muito pouco tempo, né? Comparado com a história da Terra, né? Só que aí, lá no início dos anos 2000, os cientistas começaram a perceber que desde da Revolução Industrial, né, nosso impacto sobre o planeta já estava gerando transformações que eram possível de ver em registro geológico, né, apesar da gente estar aqui há tão pouco tempo. Então, existe assim, concentrações altíssimas de carbono, metano, né, dióxido de carbono nas rochas. Além disso, a gente inventou materiais, né, coisas que não existiam, né, plástico, vidro, sei lá, lixos que não se degradam nunca, e a gente está causando um impacto enorme na biodiversidade. Então, assim, o antropoceno é essa era dominada pelos humanos, em que a gente está causando impactos enormes, também porque nós somos muitos e porque a gente está em toda parte, né? Mas, assim, é importante frisar que isso não é só um problema de quantidade de pessoas, né? Claro que quantidade é o problema, mas também tem o tipo de consumo, né? De recursos naturais que as pessoas fazem, que a gente sabe que não é igual, né, no mundo todo. O consumo per capita é muito mais alto na América do Norte do que na África, por exemplo. Mas, enfim, a gente está por toda parte, de alguma forma afetando a natureza, porque a gente está ocupando espaço e aí gerando mudanças através de uso do solo, né, agricultura, desmatando para criar cidade, a gente move espécies, né, de animais intencionalmente ou não, acaba introduzindo espécies exóticas, e aí a gente então, sei lá, fez essa grande bagunça no funcionamento ecológico do planeta. E aí isso afeta, obviamente, a biodiversidade, e aí a defaunação é uma das coisas, né, que é um dos efeitos, né, disso que a gente está fazendo no planeta, né, e que a gente vai falar mais hoje, né.
Acho que a gente poderia agora entrar na defaunação mesmo, Luísa. Definir pra gente e o seu impacto, né, do problema que seria a defaunação no nosso bioma. Então, defaunação é igual, uma forma fácil de pensar nela é que é igual ao desmatamento, só que para fauna, para bicho. Todo mundo conhece, né, a palavra desmatamento, ainda bem que conhecem essa palavra, né? Sim. Que é quando você tira a mata, né? Tira as plantas. Mas bem mais recentemente, assim, só assim, nos anos 90, que a gente começou a perceber mesmo a existência da defaunação. E a defaunação a gente define como uma redução ou extinção de populações de animais por causa de atividades humanas. Então, é um processo que acontece em várias escalas, né, ao mesmo tempo. Então, a gente tem a extinção global de uma espécie, que é uma coisa que a gente já se preocupa com isso há muito mais tempo, né, que é quando a gente acaba com uma espécie, quando não existe mais nenhum indivíduo, não adianta, você pode procurar onde você quiser, você não vai encontrar mais nenhum. Mas tem também a extinção local, que é quando, por exemplo, esse bicho não tem mais em São Paulo, mas tem no Rio. Então, a espécie está localmente extinta em São Paulo. E aí tem também a extinção, que a gente chama de extinção funcional, que é quando a espécie até ainda pode estar lá em São Paulo, né? Ainda tem, mas tem tão pouquinho, tem tão poucos indivíduos, tão poucos bichos daquela espécie, que dificilmente ele vai estar cumprindo o papel ecológico dele, né? Se você só tem 3 ali, sabe? Muito pouco. E também, se você tem poucos, é bem provável que eles acabem sendo extintos em breve. Então tudo isso é a defaunação, né? Tudo isso faz parte da defaunação e ela é causada pelo nosso impacto, né? De desmatamento e degradação de hábitats, principalmente. Também caça não sustentável, introdução de espécies exóticas, doenças e muitos outros fatores, e mais recentemente também mudanças climáticas, né? E um problema, né, uma dificuldade da defaunação é que ela é bem mais difícil de se detectar, né? Porque o desmatamento você vê de cima, né? Ou boa parte dele você consegue detectar de imagem de satélite. E aí você pode olhar do satélite e olhar e falar, ótimo, tem uma floresta ali, tá tudo ótimo, tá tudo bem, essa área tá show. Só que se você for, né, se você entrar naquela floresta, se você andar ali, você vai perceber que boa parte dos animais que você esperaria encontrar ali não estão mais ali, né? Então, um exemplo disso é que, assim, era para ter onça pintada na Mata Atlântica toda. Mas dá para, sei lá, contar nos dedos os lugares na Mata Atlântica onde existe ainda população de onça pintada. Então, ela está localmente extinta na maior parte dos fragmentos, né, das florestas de Mata Atlântica. Mas a espécie em si não está extinta, né? Se você for assim, tem lugares na Mata Atlântica onde ainda tem onça, e se você for no Pantanal, você vai ver muita onça. E se você for na Amazônia, você vai ver onça também. E a mesma coisa para muitas outras espécies, para anta, para queixada, muriqui, enfim, eles ainda existem, mas as populações estão bem mais reduzidas, né? E outra questão da defaunação é que isso é um fenômeno global, né? Não é só aqui, não é só na Mata Atlântica, não é só... Isso está acontecendo em todos os lugares. E o que me interessa muito também é que não é só preocupante pela perspectiva da conservação das espécies de animal em si, né? Mas também pela manutenção da própria floresta, porque sei lá, todos os seres vivos, né, todos esses animais, eles estão conectados, né, pelas interações que eles têm, que eles têm com o ambiente ou com outros animais, com as plantas, com
fungos, com bactérias, com todas as coisas. Então, se você não tem mais esses animais, né, se eles são extintos, se você perde eles naquele lugar, mesmo que seja só ali em um lugar, todas essas interações que aconteciam naquele lugar também são perdidas, né? E elas são fundamentais para a manutenção da floresta. Então, assim, um exemplo de como isso pode... Como isso começou, assim, na verdade, no início dos anos 90, o meu orientador do doutorado, Rodolfo Dirzo, ele estava trabalhando em florestas lá no México, que é de onde ele é, e aí ele percebeu que em florestas defaunadas, onde ele sabia que não tinha mais mamíferos grandes, né, como antas, queixadas, essas florestas elas tinham uma cara muito diferente, assim, visualmente mesmo. Ele andando, a cara da floresta era diferente das florestas que ele sabia que eram preservadas e que tinham os bichos. Então, ele olhava para o chão da floresta preservada, e aí via várias mudinhas, né, que a gente chama de plântula, de espécies diferentes. Então tinha várias coisas diferentes, de tamanhos diferentes e tal, de espécies diferentes. Tinha mais espaço entre as diferentes mudas e tal. E quando ele ia na floresta sem os bichos, ele encontrava, claro, as árvores grandes, né, ainda estão lá, e aí o chão era tipo um carpetezinho, assim, todo dominado pela mesma espécie, ou por pouquíssimas espécies dessas mudinhas das árvores. Então, e assim, as pequenas são as que vão virar as árvores grandes no futuro. Então, assim, você está olhando para aquilo ali, aquilo representa o que vai acontecer depois. Sim. Então, assim, isso vai gerar mudanças drásticas em como a floresta né, no futuro. E é claro que isso demora bastante tempo para acontecer, porque as árvores vivem muito tempo, né? E outro impacto importantíssimo, principalmente para florestas tropicais, né, como as nossas no Brasil, é que as plantas elas dependem dos animais para dispersar as sementes delas. Então, né, a árvore está lá, ela produz vários frutos e 80% das espécies tropicais precisam que um animal vá lá, coma, engula o fruto e aí vai andar, viver a vida dele, daqui a pouco defecar e aí vai cair aquela semente no chão para ela se tornar uma outra árvore. Então, se você perde esses animais que comem esses frutos, que são os macacos, aves, antas, se você perde esses bichos, você, assim, no futuro, essas plantas também vão ser perdidas, né? Porque elas não vão ter como se dispersar, elas não vão ter como virar árvores, né? Se quando aquela árvore cair, não vai ter outra para estar ali, né? Substituir, isso. E aí, enfim, isso tem milhões de impactos, né? Tipo, inclusive para a gente, inclusive para estoques de carbono que podem ser comprometidos, porque trabalhos recentes mostraram que esses animais, justamente, os animais que dispersam as plantas que estocam mais carbono são os que normalmente são perdidos, né? Então, a gente vai acabar tendo uma floresta que é aquele, que nem o carpetezinho que meu orientador viu há 30 anos atrás, e que são as espécies que estocam menos carbono, que é justamente o contrário do que a gente precisa atualmente. E uma dúvida, Luísa, quando a gente fala de megafauna, sobre extinção de megafauna, o impacto realmente maior foi da chegada do homem nessas regiões? Porque pelo que eu tinha lido algumas vezes atrás, era em relação realmente às migrações humanas e a extinção da megafauna, né? Faz sentido? Isso mesmo? Sim, faz todo sentido. É claro que isso, assim, é um debate, assim, meio contínuo, mas atualmente eu acho que o maior consenso é de que foi uma combinação de mudanças climáticas e a ação humana, mas mais a ação humana do que as mudanças climáticas. Porque é isso, como você falou, assim, a data
as datas de chegada humana nos diferentes continentes casam exatamente com as datas em que os animais grandes, né, a megafauna, foram extintos. Tá. E quando a gente está falando de defaunação mesmo, existe uma classificação de estágios, assim, quando você avalia, vamos dizer, uma espécie, você tem alguma gradação de tipo de defaunação? Olha, essa espécie está em risco alto, risco médio, risco baixo, e o que é levado em consideração, assim, as características dessa espécie pesam para isso? Por exemplo, pode ter um baixo número de indivíduos, mas a densidade populacional é X, ou o tamanho corporal da espécie é de outro tamanho, tudo isso entra nessa conta também? Como funciona? Então, uma coisa que é bem clara, assim, que é bem um padrão, né, que é bem confirmado para todo tipo de ecossistema terrestre, é que o nosso impacto nos animais é sempre mais intenso do maior animal para o menor animal. Isso é uma coisa que, assim, é sempre assim, desde a extinção da megafauna. Então, os animais maiores, eles são os que são mais afetados pela defaunação. Então, eles são sempre os que estão em maior risco. Isso acontece porque, enfim, os animais maiores, eles precisam de áreas maiores, e a gente vai ocupando todas as áreas. Além disso, eles também se reproduzem mais devagar, então, se eles são caçados de forma não sustentável, é mais fácil da população ser localmente extinta, porque eles demoram mais, né, para crescer, para a população crescer. Enfim, e um padrão muito claro é esse, de que a gente vai extinguindo sempre os maiores e depois os menores, mas a gente não para, né? A gente continua. Então, a gente tem a extinção da megafauna lá no Pleistoceno, Holoceno, né? 12 mil anos atrás, quando tinha bicho de 4 mil toneladas andando pela preguiça gigante no Brasil. E esses bichos foram extintos, né? Atualmente só tem bicho grande mesmo na África e na Ásia, basicamente. Mas se a gente pensar nas espécies que foram extintas já no Antropoceno, né, nos animais que foram extintos no Antropoceno, eles também eram maiores do que os que não foram extintos. E aí uma coisa que é muito preocupante também é que as espécies que são consideradas atualmente ameaçadas são também maiores do que as que não são consideradas ameaçadas. Então, vai seguindo esse padrão igualzinho. E sim, isso é muito preocupante, porque se a gente continuar assim no futuro, a gente só vai ver rato, né? Só vai ter ratinhos pequenos e passarinho pequeno. E assim, de certa forma, se você parar para pensar, já é um pouco assim em muitos lugares, né? Porque se você for fazer uma trilha num lugar na Mata Atlântica que não é tão preservado assim, né, que não é um parque nacional e tal, grande, eu duvido que você tenha medo de encontrar uma onça, né? Assim, e se você tem medo de encontrar uma onça, assim, não precisa ter medo de encontrar uma onça pintada, porque você não vai encontrar, não adianta, não tem. E da mesma forma, você não vai ver uma anta, não vai ver um muriqui, que é um primata enorme. E tem lugar que você não vai ver nem tucano, sabe? Então, se tiver sorte, você vai ver uns passarinhos pequenos e tal, e vai ser lindo. Mas, enfim, isso é só uma parte dos animais que deveriam estar ali, né? E é isso, assim, é triste por vários motivos, né? Porque a gente não tá vendo mais esses bichos que a gente deveria poder ver, né? Mas é isso, afeta totalmente o funcionamento da floresta, né? Porque se você não tem esses animais grandes, né? As plantas que têm semente grande, isso é uma coisa bem importante também na defaunação, porque como a gente vai perdendo os bichos grandes, os bichos afetam as plantas em relação ao tamanho deles e delas também. Então, só os animais grandes conseguem comer e depois dispersar sementes de árvores que têm sementes grandes, né? Então, se você tem
uma semente, sei lá, desse tamanho, um passarinho pequenininho, um sabiazinho, não consegue engolir, né? Mas uma anta consegue. Uhum. Um queixada consegue. Um macaco, um bugi, um muriqui consegue. Então, se você não tem esses bichos, essas plantas vão sendo mais afetadas, né? Então a gente acaba que vai mudando toda a composição da floresta, né? Com essa forma que a gente vai selecionando só os animais menores para continuarem aqui com a gente. É muito interessante, Luiz, porque a gente, no podcast, a gente aborda muito sobre esse lance de sistemas complexos, né? Então, o que envolve, às vezes, uma correlação com uma variável que leva a outra, que leva a outra. E é interessante ver como esse ambiente natural, né, ele tem esse peso muito grande desse sistema complexo que acontece, né? E eu queria entrar agora com você sobre o lance do reflorestamento, né? Quando a gente fala de reflorestamento, existe uma comunicação do reflorestamento com a defaunação ou da importância da introdução da fauna nesse processo de reflorestamento? Como que é esse processo? Então, é bem comum, é bem pouco comum, assim, é raro projetos de reflorestamento que abarcam também reintroduções de espécies, né? Então, assim, reintrodução de espécie é você trazer de volta uma espécie que existia naquele lugar, mas foi extinta localmente ali, né? Então, ela ainda existe em outros lugares, ela é nativa daquele lugar, mas alguns anos atrás, sei lá, 200, às vezes menos, 10, 50 anos atrás, ela foi extinta. E é bem raro reflorestamento abarcar esse tipo de coisa, mas eu acho que, assim, no futuro, a tendência é que isso comece a acontecer. Mas os trabalhos de reflorestamento e restauração em geral normalmente consideram a fauna. Assim, podem não considerar recolocar a fauna ali junto, mas tem várias estratégias para você atrair a fauna, né? Numa área que você está reflorestando. Então, por exemplo, se você planta árvores que produzem frutos que atraem morcegos ou que atraem aves, você acaba atraindo eles mais rápido, né? Uma vez que essa árvore já está grande produzindo frutos. E outra forma também bem comum é colocar poleiros, né? Colocam poleiros para os animais, para as aves visitarem, que aí elas acabam, no que elas estão visitando ali, elas acabam defecando e aí dispersando uma semente que veio de outro lugar, e você vai ajudando o reflorestamento, né? Com os animais que vão replantando, ajudando ali a replantar e trazer outras espécies que você não teria como trazer, que não teria como esperar, né? Então, isso é uma preocupação, isso é uma coisa que acontece sim, mas juntar, assim, reintroduções e reflorestamento, acho que, assim, faz sentido que é uma coisa que ainda não esteja acontecendo tanto, porque é complexo, né? Reflorestar e restaurar é complexo. E reintroduzir espécies de animais é ainda mais complexo. A gente está começando, né, ainda a usar reintroduções com essa perspectiva de usar os animais para restaurar ecossistemas. Então, é uma coisa que ainda está começando e que faz sentido não ter sido incorporada ainda. E se você pensar também, assim, se você está fazendo um reflorestamento há não tanto tempo assim, você não tem como você colocar um macaco num lugar cheio de mudinhas de planta, né? Numa área aberta, né? O que ele vai fazer ali? Não tem muito o que ele fazer. Então, mas tem várias coisas que a gente vai aprendendo que eu acho que no futuro já vai ser possível unir essas duas áreas de conhecimento, né? Mas, sei lá, é importante pensar também que não é sempre que vai ser necessário reintroduzir animais em áreas que estão regenerando naturalmente ou áreas que foram reflorestadas. Porque tudo isso depende de onde essa área que está sendo reflorestada ou regenerando naturalmente está. Então, se ela está perto de uma floresta que não está defaunada, que ainda tem animais, os animais vão conseguir voltar lá sozinhos. E aí você não precisa, né, gastar tempo, dinheiro, se os animais vão conseguir voltar sozinhos. Acho que a reintrodução ela é muito importante quando
quando os animais não têm como chegar lá sem a gente dar um empurrãozinho, assim. Mas legal. não em todos os casos, assim. Entendi. E aí, na questão dos critérios que são utilizados para reintroduzir, né, uma fauna, ele bate diretamente com essa ideia do menor para o maior, vamos dizer assim, tem uma lista de animais que podem ser reintroduzidos, que já fizeram parte daquele bioma. Ele segue essa lógica do menor para o maior, obrigatoriamente? Quais são os outros critérios, assim, que são utilizados para estudar ou para chegar a uma hipótese de, tipo, vamos reintroduzir essa espécie? Então, tem vários critérios, assim, e eu acho que, assim, tem critérios e tem pré-requisitos, né? Eu acho que, assim, primeiro falando dos pré-requisitos, eu acho que o mais importante que precisa ser avaliado antes de qualquer coisa é entender se o motivo pelo qual a espécie foi extinta naquele lugar já não existe mais. Então, assim, não adianta gastar tempo, né, dinheiro, vida dos animais para reintroduzir uma espécie que foi extinta por causa de uma caça não sustentável no lugar onde ainda existe caça. Então, você precisa primeiro garantir que o motivo da extinção não está mais lá, senão realmente não adianta muito. Assim, esse é o pré-requisito básico. Mas tem outros fatores, né, que, por exemplo, se tem espaço suficiente naquela área para suportar uma população. E aí, nesse caso, como você falou, animais pequenos, em geral, precisam de áreas menores. Então, sim, em áreas menores faz mais sentido você colocar animais pequenos, né, do que animais grandes. Outro fator, porque a gente quer que colocar esses animais para eles fundarem uma população que vai ser autossustentável a longo prazo, né? Então, se é uma área pequena demais que não cabe uma população, ela não vai se sustentar, né, no longo prazo. Outra coisa que você precisa ter é fonte, né, de animal, de cativeiro ou de algum outro lugar. E também animais menores estão mais disponíveis também em cativeiro e tal. Outra coisa muito importante que a gente precisa pensar também, que agora está mais mainstream, né, depois da pandemia, é que você levando esses animais, você não pode estar introduzindo patógenos, né, introduzindo doenças junto com o bicho. Então, você precisa garantir que você não está levando nenhuma doença para aquele lugar que pode se espalhar para os outros animais que estão ali, né? Então, isso também é uma coisa bem importante, assim, que, enfim, não tem a ver com tamanho, mas que importa também. E outro critério, assim, que é fundamental é que as pessoas, né, que a comunidade do lugar queira que essa reintrodução aconteça. As pessoas que estão ali no entorno precisam querer esses animais ali, porque realmente projeto de conservação só funciona, né, no longo prazo se tiver envolvimento e interesse mesmo das pessoas que estão ali. Então, enfim, se você... Não adianta você querer reintroduzir uma onça pintada num lugar que as pessoas não querem ter uma onça pintada. Elas vão ficar com muita raiva de você e com razão e assim, vão querer se livrar da onça de qualquer jeito. Então, sim, tem vários fatores muito complexos. Em geral, os animais pequenos são mais fáceis para todos esses fatores, assim. Mas acho que é mais ou menos isso. Tá. É sempre complexo. A gente sempre fala isso aqui no podcast, porque não tem jeito, né? Muitas das respostas não são simples. E Luísa, migrando um pouquinho sobre esse lance de reintrodução de animais criados em cativeiro, né? Como que funciona esse processo de treinamento, de readaptação desses animais, ou o próprio... Eu fico pensando nessa questão de, não sei, reativar instintos, né? Porque normalmente o instinto de caça e tudo mais, de forragear. E eu fico pensando também, né, até nessa questão de entendimento, talvez até da resiliência do animal, né? Então, talvez períodos de seca, períodos sem acesso à comida.
o entendimento dessa resiliência do animal poder ficar esse período naquele ambiente que vai ser reintroduzido, já que esse ambiente tem esses períodos, né, de seca, de alterações de temperatura. Todos esses quesitos também são levados em consideração quando a gente fala de reintroduzir animal criado em cativeiro? Sim. Então, em relação a cativeiro especificamente, depende bastante do tipo de animal, né? Isso vai ser mais importante ou mais desafiador em animais sociais, né? Como primatas, que formam grupos, que têm personalidades complexas. Então, acaba sendo um desafio maior, assim. Então, uma das preocupações e uma coisa que é muito importante com esse tipo de animal é que eles não tenham contato ou que tenham contato mínimo com pessoas quando eles estão em cativeiro. Porque senão eles acabam se acostumando de alguma forma, seja entendendo que a gente é bonzinho e dá comida para eles, ou ficando com medo. Sim, a gente não quer que eles tenham nenhuma reação à nossa presença, porque isso acaba atrapalhando a adaptação deles, né? Então, se eles entendem que sempre que eles veem uma pessoa, eles ganham uma comida, né? Ganham um pote de comida, uma vez que eles são soltos, eles podem também ver uma pessoa e falar, opa, comida. E isso atrapalha o processo de reintrodução, né? Então, tem várias técnicas, né, para você tentar fazer os animais ficarem menos acostumados com as pessoas. Outra coisa super importante também é que animais que nasceram em cativeiro podem nunca ter sido expostos a predadores, né? Então, eles podem não saber se defender ou não saber que eles têm que ter medo de algum outro animal. Podem não saber que eles têm que fugir, não sabem como reagir. E aí, enfim, tem lugares que as pessoas fazem coisas tipo levar cachorro na coleira para perto do recinto de cativeiro onde os animais estão, deixar o cachorro latindo ali para ver se o bicho fica com medo, entende que, sei lá, tem os bichos que você tem que ter medo, você tem que fugir, você tem que fazer alguma outra coisa. Outra preocupação também é comida, né, alimentação, porque animais em cativeiro acabam comendo muitas vezes, sei lá, se é um animal que come fruto, né, e folha, acaba comendo frutos comerciais, né, que você encontra no mercado. E é importante você adaptar esses animais, né, e ir apresentando eles às espécies de planta que existem na floresta onde eles vão ser soltos, para eles já entenderem aquilo como comida possível para eles, né? Então, enfim, tem todos esses desafios aí. E aí, em relação à estação que você falou, uma coisa que é importante de pensar também é qual é a melhor estação para soltar o animal, né? Porque a época que você solta acaba determinando bastante o sucesso, né? E se é um tipo de animal que tem mais alimento disponível para ele no verão do que no inverno, é melhor você soltar na época que tem mais disponível, né? Porque ele vai ser mais difícil no início, né? Então, todas essas coisas são levadas em conta de alguma forma, assim. E a gente poderia dizer, Luísa, que tem um aspecto cultural também nessas... Por exemplo, em primatas, por exemplo, a gente teria uma diferenciação grande. Por exemplo, tentar... Não sei nem como isso funcionaria, mas você tem o de cativeiro e vamos dizer que você tem uma espécie primata em um bioma vizinho, ou, né, no mesmo bioma, mas numa região distante, trazendo esses animais para essa área de reintrodução, eles seriam mais bem-sucedidos pelo aspecto cultural deles, vamos dizer assim, que ele tem uma tradição cultural também entre primatas, né, não humanos. Então, isso pode ser transmitido para os animais também, mesclando esses animais que já têm esse aspecto cultural de sobrevivência num bioma com os de cativeiro, tende a ter a transmissão para esses animais de cativeiro? Existe alguma coisa desse tipo ou não? Assim, eu imagino que sim. E aí, pensando não só em cultura, mas em genética também, quanto mais diversa a fonte genética de animais que você está pegando, e acho que a cultura, sei lá, acaba sendo transmitida de formas parecidas,
melhor, porque aí os animais naquele grupo vão ter mais opções, né? Cada um vai saber uma coisa um pouco diferente. Mas, porque é isso, você está certo, a gente sabe que tem populações de primatas que tem em lugares diferentes que se comportam diferente. Fazem coisas que eles só fazem aqui e não fazem ali. Então, acho que isso seria importante, mas acaba que são tantas coisas que precisam ser levadas em consideração, que acho que acaba sendo mais secundário, assim. E, por exemplo, no caso de primatas e de outras espécies também, ao mesmo tempo que a gente precisa garantir que exista uma diversidade genética maior na população que a gente está fundando, né, nos indivíduos que a gente vai soltar, a gente precisa garantir que a gente está pegando indivíduos só da mesma espécie, porque para primatas existem várias espécies diferentes, mas que são muito parecidas e que às vezes tem uma que está aqui na fronteira Rio, São Paulo, sabe, que estão muito perto, mas que são espécies diferentes. Então a gente, ao mesmo tempo que tem que se importar com a diversidade genética e talvez cultural, a gente também tem que tomar cuidado para não acabar pegando um animal que é diferente, né? Porque isso realmente não pode fazer. Então são muitas coisas. Sim. Então, legal. E Luísa, em relação ainda a esse processo de refaunação, o que seria interações tróficas? Talvez seja algo que o pessoal, for estudar o tema, possa encontrar. Então, interação trófica é uma interação alimentar, né? Qualquer interação alimentar é uma interação trófica. Uhum. Então, por exemplo, uma onça come um queixada. Isso é uma interação trófica. Um tucano come um fruto de palmito jussara. Também é uma interação trófica. Uma anta come o fruto também de palmito jussara, ou a folha do palmito jussara. Também é uma interação trófica. Então, enfim, tudo isso é interação trófica. E é importante porque justamente é através dessas interações tróficas, né, dessas interações ecológicas, que as reintroduções dos animais podem ajudar esses ecossistemas que estão degradados e que estão defaunados, restaurando esses processos que são importantes, né? Porque é isso, a floresta existe com o tucano comendo o fruto do palmito. Se o tucano não está comendo o fruto do palmito, não tem ninguém dispersando o fruto do palmito, e aí tudo aquilo que a gente já conversou também. Aí o palmito não vai ser disperso por ninguém. Então, um dos objetivos da refaunação em si, né? Que a refaunação é a reintrodução de várias espécies de animais, né, numa mesma área, espécies nativas, né, que foram extintas localmente, com esse objetivo de restaurar essas interações e esses processos, para a gente, com isso, restaurar o funcionamento do ecossistema. Então, as interações tróficas são importantíssimas para a gente ajudar a recuperar esses ecossistemas. Tá. E eu cheguei a ler um artigo seu, Luísa, que trata sobre crédito de interações ecológicas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso e como isso funcionaria para tomada de decisão, de processo de refaunação e tudo mais. Então, o crédito de interações ecológicas é um número de interações, né, dessas interações tróficas que a gente acabou de falar, e a gente fala dele pensando mais nas interações entre plantas e animais, mais do que as interações entre predador e presa, né? Então, mais entre o tucano e o palmito do que a onça e o queixada. Mas, então, é o número dessas interações, pensando em, né, todas as plantas que estão ali, que podem ser restauradas se a gente devolve um animal que estava extinto naquela área. Então, você tem aquela floresta, ela ainda tem todas as árvores de várias espécies diferentes, e aí você tem um bugio, que é um macaco. O crédito é esse número máximo que a gente espera de interações
que o bugio pode ter naquela floresta, naquele lugar, e que ele vai ser sacado, né, ao longo do tempo, enquanto essa população de bugio ou do que for que estiver sendo reintroduzido vai se estabelecendo naquela floresta. Então, o crédito representa o que a reintrodução vai dar para a floresta. Então, ele é calculado pensando nessas interações entre animais e plantas, estimando quantas interações, né, com quantas plantas aquele bicho pode comer naquela floresta. E que também é uma forma de pensar como que esse animal vai afetar a floresta. E aí isso pode ser usado tanto para selecionar áreas que são candidatas para reintrodução de espécies, né? Para você ver e falar, essa área é melhor do que essa, porque tem mais interações que poderiam ser restauradas aqui do que ali. Mas também pode ser usado para a gente pensar quais espécies de animais são melhores candidatas para serem reintroduzidas no lugar, né? Pensando que quanto maior esse crédito, né, quanto mais interações puderem ser restauradas, melhor. Inclusive, num trabalho que a gente fez há alguns anos atrás, que a gente estimou o que seria esse crédito para florestas espalhadas por toda a Mata Atlântica, para várias florestas em toda a Mata Atlântica. E uma das coisas que a gente encontrou foi que a jacupemba, que é um bicho super comum, uma ave super comum, seria um ótimo candidato era um dos top candidatos, porque apesar de ser um bicho comum que está presente em muitas áreas, tem muitas áreas que ela não está presente e que ela poderia estar, e é um bicho que dispersa muitas espécies de planta, né? Come muitas espécies de plantas diferentes, e é isso, está extinta localmente em vários lugares também. Luiz, agora eu queria abordar com você essa questão de recursos tecnológicos, né, para a gente poder fazer esse mapeamento, esse estudo de reintrodução e até sobre estudos de defaunação. Como que está na área o uso realmente de recursos tecnológicos mais avançados, com câmera, GPS, e até pensando em modelos matemáticos, se tem utilizado modelos matemáticos, até com inteligência artificial e tudo mais, para poder entender esse sistema complexo para analisar uma introdução de um fator, a retirada de um fator. Bom, em termos de tecnologias novas, né, nessa área, assim, isso por satélite acaba que ainda não sei se vai ser no futuro, mas você pode até, assim, verificar com uma resolução muito alta, se você estiver olhando para uma savana, você já consegue ver animais grandes, né? Então, elefantes, você consegue contar os elefantes ali numa área aberta de uma savana. Mas para floresta, realmente, isso ainda não é possível. Mas tem técnicas novas, né, uma tecnologia nova que envolve imagem feita não é de satélite, né, de drone ou de avião, né, voando o avião em cima de uma área, que você consegue ter uma visão 3D, né, uma resolução bem maior da floresta. E aí já tem pessoas usando esse tipo de dado, né, que é super difícil de analisar, né, porque é uma coisa super recente, mas já tem gente usando isso para detectar a presença de animais também. Mas é uma coisa bem nova, assim, e claro que quanto menor o animal, mais difícil de você conseguir detectar ali. E, assim, se você não... Porque uma coisa em florestas tropicais, enfim, como acho que a gente tem no Brasil e na Amazônia, tem muitas espécies que a gente nem conhece ainda. Então, assim, para isso não adianta muito, né? Você ainda precisa de gente andando na floresta, porque tem coisa que você não sabe o que é. Mas uma tecnologia também que é bem promissora, assim, pensando também nessas interações ecológicas, são técnicas moleculares, na verdade, que é uma coisa até que eu estou começando a usar no meu trabalho agora, que é uma técnica que se chama DNA metabarcoding. Então, isso basicamente permite que a gente consiga pegar traços, né, fragmentos, pedacinhos de DNA que estão presentes dos animais ou das plantas, enfim, que estão presentes nas coisas, e usar isso para identificar quem que estava lá. Então, você pode, por exemplo, atualmente pegar uma amostra de solo, né? Você pega um pouco de
terra, né, que está ali na floresta, e aí você leva isso para o laboratório e você consegue entender, com base nos pedacinhos de DNA, por causa de que solta do pelo, fezes, urina dos animais, ou pedacinhos das plantas, você consegue entender quais eram aquelas espécies que estavam ali. Então isso é bem revolucionário, né? Porque você, com bem menos tempo de campo, você consegue identificar tudo isso, mas assim como da mesma forma, não funciona para as espécies que a gente não conhece ou que a gente não tem bem documentado qual é a estrutura do DNA, né? Do pedaço de DNA que a gente está identificando daquela espécie. Isso, eu estou usando isso no meu trabalho como uma forma mais rápida de entender o que os animais estão comendo. Então, o que eles estão interagindo, quanto tempo vai demorar para eles atingirem ou sacarem esse crédito, né, que os animais reintroduzidos dão para essas florestas. Porque, usando essa técnica, ao invés de eu precisar ficar em campo por muito tempo, muitos dias, o tempo inteiro, o ano inteiro, seguindo os bichos para ver o que eles estão comendo, que é maravilhoso, mas assim, a gente faz milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Isso é só uma parte do trabalho, tem todas as análises, escrever, dar aula, enfim, milhões de coisas. Então, ao invés de ter que ficar seguindo o bicho o tempo todo, a gente coleta amostras de fezes deles e aí no cocô deles tem DNA das plantas que eles comeram. Então, a gente está usando essas amostras pequenas, né, das fezes de animais que foram reintroduzidos para ver quais foram as plantas que eles comeram. E aí a gente consegue monitorar eles por mais tempo, pensando assim em 1 ano, 2 anos, só que ficando bem menos tempo em campo. O que, assim, em reintrodução é muito, muito importante, porque projetos de reintrodução tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Você precisa ver se os animais estão vivos, se eles estão saudáveis, se eles estão bem, onde que eles estão. E o monitoramento das interações e de como eles estão afetando o ecossistema é uma parte disso, né? Então, quanto menos tempo em campo você conseguir, né, para fazer isso, melhor você consegue fazer, né, nesse caso. E mais detalhe, né? Então você ganha mais detalhes. Tempo e qualidade também. E, Luísa, podia falar um pouquinho para a gente do projeto de reintrodução do bugio, no macaco bugio, no Parque Nacional da Tijuca, se foi bem sucedido, enfim, falar um pouquinho sobre esse projeto. Isso é um perigo, porque eu poderia ficar aqui 10 horas. Porque eu imaginei, eu falei assim, nossa, agora que eu fiz a pergunta, eu falei, nossa, isso aqui é um... Essa pergunta é muito perigosa, qualquer coisa vocês me cortam. Tá mas, porque, enfim, para falar do projeto de reintrodução de bugia, eu tenho que falar também que ele faz parte de um trabalho maior, né, que é o Refauna, e o objetivo do Refauna é avançar o nosso conhecimento científico sobre reintroduções, enquanto a gente, de fato, reintroduz espécies na prática, né, na natureza. Então, ajudando a conservação dessas espécies e dos ecossistemas. E o Refauna é uma parceria entre muitas instituições, e ele começou lá mais ou menos em 2010, com Fernando Fernandes, que é professor da UFRJ, Alexandra Pires, que é professora da Rural, e os dois foram meus orientadores no mestrado. Hoje ele é coordenado pelo Marcelo Rengans, que também é da UFRJ, e, enfim, é um trabalho enorme que envolve muitas pessoas e muitos alunos que coordenam reintroduções. Tem também o Maron Galies, que é professor do IFRJ, que coordena uma das reintroduções atualmente, que é a reintrodução de antas. Então, é um projeto, uma coisa enorme, né? E, enfim, a reintrodução dos bugios é uma parte disso, né? Então, esse projeto começou em 2010, né, com reintroduzindo cutia, que é, enfim, um roedor médio porte, na Floresta da Tijuca, que é essa área que, para quem não conhece a Floresta da Tijuca, é um dos maiores parques urbanos do mundo.
é uma floresta muito grande que está no meio do Rio de Janeiro, no centro, né, no meio da cidade, nas montanhas e tal, é um lugar lindo, mas que é muito defaunado, que boa parte dele foi desmatado, depois cresceu naturalmente, partes foram reflorestadas, e aí com isso, e com a cidade no meio, acabou que é uma área que ela está meio isolada, né, de outras florestas, então que ela ficou defaunada e que os animais não têm como voltar sozinhos. Então, nesse trabalho, o Refauna começou reintroduzindo as cutias, né, em 2010, e aí depois, em 2015, a gente começou enfim, a reintrodução das cutias estava dando super certo, e aí começou a reintroduzir bugios também no mesmo lugar. Então, os bugios eles estavam extintos lá há pelo menos 100 ou 200 anos, mas a gente tem registro de que eles ocorriam lá, eles existiam lá antes. E eles, enfim, os bugios eles são importantes dispersores de sementes na Mata Atlântica, eles comem folha e fruto. Só que muita gente vê os bugios como dispersores não tão bons, né? Apesar deles comerem bastante fruto, eles não são tão bons por causa da forma como eles defecam. E aí meu trabalho com os bugios envolvia muitas fezes. Mas, enfim, eles acabam defecando, que é o que a gente chama de um padrão agregado. Então, eles vão lá, comem tal, passam um tempão digerindo e tal. Quando eles vão e fazem cocô, como eles comem muitas folhas também, além dos frutos, acaba que os frutos ficam presos, né? Caem e ficam meio presos todos juntos dentro do cocô ali do macaco. Então, quando eu estava pensando, tipo, a gente está reintroduzindo o bugio, eu quero entender como que o bugio está afetando a floresta através da interação dele com as plantas, das plantas que eles estão dispersando e tal. Mas não tem como entender qual é o papel dele para as plantas se a gente não pensar nos besouros rola-bostas. Por quê? Os besouros rola-bostas, besouros rola-bostas, eles são atraídos por fezes de mamíferos, e são muito atraídos por fezes de bugio. E o que eles fazem? Eles não estão nem aí para as sementes. Eles querem as fezes. Eles se alimentam disso, eles usam para fazer os ninhos deles, colocar os ovinhos, ter os filhotes e tal. Só que quando eles estão indo lá, enfim, o bugio foi, fez cocô, caiu no chão, já vem um monte de besouro rola-bosta. Para levar as fezes, como eles competem por aquelas fezes, eles acabam levando semente junto, porque eles têm que fazer tudo isso rápido, porque tem mais besouro vindo, todo mundo querendo pegar. E aí eles acabam levando para longe e enterrando essas sementes, o que é super interessante, porque eles acabam complementando o papel dos bugios e levando as sementes para lugares que normalmente acabam sendo melhores para a planta germinar e depois crescer. Então eles vão lá, assim, o bugio já foi, botou a semente ali. Aí ele vai, escolhe um lugar certinho, perfeito para ela nascer. Então, enfim, aí na reintrodução de bugios na Floresta da Tijuca, a gente foi ver se esse processo todo, né, que a gente vê acontecendo em outros lugares, poderia ser restaurado na Floresta da Tijuca depois de ficar 200 anos sem ter bugio lá. Porque uma das coisas que a gente pensava bom, pode ser, não tem bugio lá há muito tempo, pode ser que não tenha mais os rola-bostas que fazem, que vão lá e interagem com as fezes de bugio. Ou pode ser que tenha muito menos rola-bosta, e aí eles não consigam levar todas as fezes, ou não consigam mover essas sementes. E outra coisa importante a gente está soltando esses bugios, pode ser que eles não queiram comer nada, pode ser que eles não comam as coisas que a gente está esperando. Então, uma das coisas que a gente fez, né, antes de soltar eles lá, de reintroduzir eles, foi estimar o crédito, né, que eu expliquei, entender quantas interações eles poderiam restaurar se a gente colocasse eles de volta lá.
E aí depois, ao longo de 2 anos, a gente foi acompanhando, vendo tudo que eles estavam comendo, indo em campo mesmo, seguindo eles, ficando muitas horas lá. E o que a gente viu foi que eles recuperaram uma parte bem grande, né, já em 2 anos, dessas interações que a gente esperava, né? Então, eles estão, sim, cumprindo o papel deles, apesar de ainda serem poucos indivíduos, eles estão cumprindo o papel deles. E os rolabostas também ajudaram, né, nesse processo, dispersando as sementes de tamanhos de sementes que eram dispersadas pelos bugios também. Então, enfim, tudo a curto prazo, né, porque foram só 2 anos, mas a gente tem indicativos de que essas interações elas podem ser restauradas, né? Mas agora é importante continuar monitorando elas por mais tempo. Nossa. E a reintrodução dos bugios em si, atualmente tem... Enfim, a gente teve que remover alguns indivíduos que estavam lá por causa de problemas que a gente até conversou hoje. Por exemplo, tinha 2 animais que a gente soltou que tinham sido criados em cativeiro e eles eram muito acostumados com pessoas. E aí eles seguiam os visitantes do parque. E aí não tinha como deixar eles lá porque aí os visitantes queriam dar comida e aí, enfim, isso pode acabar sendo um risco tanto para o animal quanto para a pessoa, né? Sim. Porque a gente pensa que não, mas esses bichos têm os dentes enormes, enfim. E fora os riscos de doença também. Então, a gente teve que remover alguns deles, mas atualmente... E depois a gente teve um problema de febre amarela também. No meio do processo de reintrodução, teve aquele surto de febre amarela em 2016, no início de 2016. Ou 2017, agora eu não lembro mais. Mas teve um surto de febre amarela aqui no Sudeste, né? E aí a gente teve que parar. Tinha vários animais que a gente queria soltar e não podia soltar, porque quando começa né, um surto desses, você não mexe mais nada, né? Fica tudo onde está, porque a gente tem que entender o que está acontecendo antes, né? Então, atualmente na floresta tem 2 animais que a gente soltou, um casal, e 6 filhotes deles. Então já tem muitos filhotes, eles estão tendo pelo menos um filhote por ano. E, enfim, atualmente, quando você encontra com eles na floresta, é um grupo enorme e tem mais solturas previstas provavelmente para os próximos meses. Vão ter mais solturas e mais animais, mais grupos de bugios na Floresta da Tijuca. Mas é isso faz parte de um projeto grande, assim, só para aproveitar e falar também que, além das cutias e dos bugios, na mesma área, a Refauna também está reintroduzindo jabutis, jabutitinga, já tem 2 anos, mais ou menos, e atualmente já tem uns 40 animais que foram reintroduzidos lá, 40 jabutis, e a gente está estudando também como que eles estão afetando a floresta. E em outra área, que sem ser na Floresta da Tijuca, mas 1h30 mais ou menos na Floresta da Tijuca, que é uma reserva a Reserva Ecológica de Guapiaçu, também no Rio de Janeiro, o mesmo projeto está reintroduzindo antas. E a gente também está entendendo como que elas estão afetando a floresta lá. Muito legal. E, Luísa, uma curiosidade também em relação a alguma refaunação que se destaca, que você poderia trazer de exemplo para a gente, que foi muito importante, assim, pensando, pode ser no Brasil ou no mundo, que isso se destaca dentro da sua área, que foi uma refaunação bem importante para o bioma ali da região. Tem algum exemplo para você trazer para a gente? Então, a refaunação em si, assim, essa ideia de colocar várias espécies de animais no mesmo lugar para recuperar essas interações e, enfim, o funcionamento da floresta, é uma coisa bem recente, né? Então, não tem tantos exemplos assim. Um exemplo de reintrodução, né? Reintrodução bem sucedida, que eu acho que é o mais emblemático, assim, que acaba afetando, né? Porque toda reintrodução afeta, se você estudar eles ou não, ela está afetando o ecossistema, independente de você estudar isso ou não, ou documentar isso ou não. Mas a mais emblemática, né, que a gente conhece, é a reintrodução de lobos
no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Então, acho que é uma reintrodução muito bem sucedida e que, além de ter sido bem sucedida, teve efeitos que foram estudados e que foram importantíssimos para aquele ecossistema, porque antes da reintrodução dos lobos no Yellowstone, a população de várias espécies diferentes de veados, né, de ungulados, estava muito grande e eles estavam comendo demais as plantas de lá, né? E aí, depois da reintrodução dos lobos, a população desses animais acabou sendo controlada, né? Tanto por efeito direto, né, do lobo indo lá e comendo eles, né, predando, tanto por efeito indireto também, porque só a presença do lobo ali, só o medo do lobo, já faz as presas se comportarem de um jeito diferente. Então, elas não vão ficar dando bobeira, comendo em todos os lugares, sem se preocupar, né? Então, a presença do lobo acabou afetando as plantas, né, através dessas interações tróficas, né, através da interação do lobo com as espécies diferentes de veados. Legal. E, enfim, exemplos de reintrodução bem-sucedida tem vários, né? E eu acho que, assim, no Brasil, o mais emblemático no Brasil é a reintrodução de mico-leão-dourado, né? Que, enfim, quando eu era criança, era uma espécie ameaçadíssima que estava quase extinta. E antes disso, né, lá nos anos 70, tinha 200 bichos, né? Só 200 mico-leão-dourados. E aí foi um esforço enorme, né? Enfim, que envolveu o zoológico do mundo inteiro, milhões, né? Muita gente, primatólogos, conservacionistas. Recentemente também um esforço para reflorestar e conectar as duas áreas onde tem mico-leão-dourado para elas poderem para virar uma área maior, né? Você conectando essas duas áreas. E aí atualmente tem mais ou menos 4.000 micos, tinha 200. Então, assim, é um sucesso muito grande, assim, que a gente tem que ficar muito orgulhoso. E apesar disso, não é uma refaunação, mas é uma reintrodução muito, muito importante. Legal. E uma curiosidade, Luísa, tem alguma reintrodução ou refaunação que você gostaria de tentar? Assim, que você tem uma ideia, e você fala assim, se eu tivesse tempo, recurso, eu gostaria de dedicar a isso? Assim, é difícil de falar porque esse trabalho que eu tenho a sorte de participar do Refauna, que para mim já é um sonho, assim. O trabalho que as pessoas estão fazendo no Refauna, para mim é muito inspirador e eu, assim, sinto muito orgulho de fazer parte disso. Então, para mim, assim, já é um sonho mesmo, mas eu acho que o sonho maior atualmente é que iniciativas como essa, né, que esse tipo de trabalho se espalhe, né, ganhe escala, porque é uma coisa muito localizada acontecendo numa floresta, em duas florestas no Rio de Janeiro, mas acho que o meu sonho mesmo é ver isso se espalhando como uma ferramenta de conservação para as áreas onde isso é necessário, sabe? Sempre importante lembrar que isso não é necessário para todos os lugares, mas para muitos é. E poderia estar sendo usado em muitos mais lugares que ainda não está sendo, assim. Então, acho que o meu sonho é mais, assim, sei lá, daqui a muitos anos poder andar em várias florestas e ver os bichos de novo, ou ver nas plantas o efeito da presença dos bichos ali. Legal. E caminhando para o final, Luísa, a gente queria saber para você como que é esse lance de toda uma geração, né, que atualmente é criada longe do contato com a natureza, pelo crescimento dos centros urbanos, ou até dos interesses de jovens e adolescentes. Como que isso é discutido na sua área? Vocês tentam trazer um olhar novo para a sociedade em relação a isso? Se realmente o afastamento dessas pessoas do contato com a natureza pode ser prejudicial o entendimento de fauna? Acho que uma coisa que
Uma coisa que me preocupa mais é uma coisa que a gente chama do shifting baselines. Não sei qual é a melhor tradução para português. Mas quando o único contato que a pessoa tem com a natureza, né, mesmo que seja pouco, né, se for pouco é pior, com certeza, é numa floresta que já está defaunada ou que já está degradada, se aquilo é o único tipo de natureza que a pessoa conhece, já está degradado de alguma forma, e se a gente não sabe que aquilo é uma floresta degradada, que aquilo é uma área defaunada, a gente não se surpreende, né? A gente não entende qual é o problema, né? Não se surpreende com a falta desses animais, né? Se a gente não conhece, a gente não sente falta, né? Então, eu acho que isso é o que me preocupa mais, assim, sei lá, das próximas gerações crescerem achando que é normal você ter uma floresta que não tem bicho, ou é normal você não ter uma floresta. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu acho que talvez eu seja um pouco ingênua, mas eu acredito nas próximas gerações, assim. Eu acho que, apesar da falta de conexão com a natureza e sei lá, de uma vida mais urbana, existe também essa preocupação crescente, né, ainda bem, das novas gerações com meio ambiente, com mudanças climáticas. Então, a gente já vê, né, os adolescentes atualmente muito preocupados com isso. E eu acho que, enfim, essa preocupação não vai passar. Eu acho que as próximas gerações vão continuar preocupadas com isso porque vão continuar vivenciando isso, né? Como a gente já está vivenciando efeitos de mudanças climáticas no nosso dia a dia. Então, eu não sei, eu acredito que, de alguma forma, as próximas gerações vão ajudar a gente também. Não acho que a gente tenha como esperar as próximas gerações, não dá mais tempo de esperar nada, mas eu acho que elas vão continuar fazendo esse trabalho. Legal, Luísa. Obrigadão mais uma vez aí para aceitar nosso convite e bater esse papo. Obrigada a vocês, ótimo conversar com vocês. Nossa, foi muito bom mesmo. Valeu, pessoal. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Luísa, mais uma vez. Até mais. Obrigada. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.